Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Júlio Fernandes e hoje a gente vai conversar sobre décadas. E começando esse quadro de décadas, eu vou trazer outras décadas aqui também, mas hoje nós vamos começar falando da década de 20, sobre a moda da década de 20. Qual é a história por trás da moda dos anos 20? Então fica aqui comigo e a gente vai aprender um pouquinho, resumidamente, tudo o que eu aprendi na faculdade de moda. Eu vou trazer esse conteúdo aqui pra você. Então vamos começar a conversar sobre a década de 20. A década de 20 ela é muito marcada pela história da Revolução e pela transformação da moda de 1920. E a moda em 1920, dos anos 1920, é conhecido como anos loucos. E você sabe o porquê é chamado assim? Em 1919, a moda era levada de uma forma muito rígida, muito formal. E todo mundo se vestia padronizado, não tinha muito o que fazer. Eram padrões de roupas que as pessoas usavam e ninguém se expressava na forma de vestir ou se maquiar. Porém, com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a alegria era tamanha que isso começou a refletir na forma das pessoas se vestirem da grande maioria. Os espartilhos, os vestidos longos, as ombreiras, os ternos cheios de botões começaram a ser deixados de lado e trazendo a revolução da moda que reflete até nos dias atuais. E um século depois, a preocupação das pessoas já não era mais de cobrir o corpo, parecer elegante ou poderoso, mas sim sentir-se livre, se libertar de espartilho, de vestidos longos, de ombreira, de tudo aquilo que aprisionava nas vestes que era imposta. Confortável e confiante, as silhuetas começaram a se tornar mais tubulares, sem aqueles espartilhos para afinar as cinturas ou até mesmo que chegava a cortar a pele das mulheres. As mulheres, quando usavam meias, elas optavam por meias do tom de pele, porque isso dava a impressão que elas estavam com as pernas de fora. E os homens começaram a deixar de lado toda aquela formalidade dos ternos com ombreiras cheios de botões e optaram por ternos mais alinhados e calças até a altura das canelas. Alguns historiadores de moda fizeram algumas teorias para a evolução de 1920 e algumas delas são: com tantas mortes na guerra, a moda feminina começou a ser usada para provocar os homens sexualmente e assim impulsionar o índice de natalidade. As pernas de fora, os vestidos curtos, decotes e calças justas causou uma liberdade sexual. Outros afirmam que foi uma forma das mulheres impor os seus direitos, ou até que queriam se passar por alguns homens, para substituir os que haviam morrido na guerra. Seja qual for a teoria, o que importa é que a revolução da moda de 1920 nos ensinou ou nos ajudou a criar, a desenvolver ou a produzir, pensar e viver mais livremente. Agora eu vou falar para vocês algumas curiosidades de 1920. Coco Chanel é um astro que é super estudado na faculdade de moda e quando se passa pelos estudos de história de moda em 1920, não tem como não falar de Coco Chanel porque ela foi um ícone da época. Coco Chanel lançou uma tendência de comportamento. Ela priorizou o conforto acima de tudo. Revolucionou a década de 1920 porque ela pensava não só no conforto, mas ela pensava de como essas mulheres poderiam viver melhor as suas vidas sem todo aqueles espartilhos apertando ou machucando. Algumas mulheres morriam com 30 anos de idade porque os espartilhos perfuravam seus órgãos. E ela libertou as mulheres dos looks rígidos e desconfortáveis do século XIX. E em 1921 foi o ano em que a estilista Coco Chanel criou o seu primeiro perfume, que foi o Chanel número 5. Esse o perfume que deixou ela virar a sensação do momento. E aí ela acabou se tornando uma celebridade da época. E também o corte Chanel cabelo veio por conta dela, que foi muito usado nessa época. As mulheres cortaram os cabelos curtos e isso aconteceu depois de um acidente que ela foi cortar o cabelo, acabou dando errado e ela cortou o seu cabelo na altura da nuca, tornando o famoso Chanel que a gente conhece até hoje. E uma última curiosidade, o tecido mais usado naquela época era o tecido de seda. E gente, esse é o vídeo de 1920, algumas curiosidades e passando pela década, falando um pouquinho resumidamente. É uma década que eu gostei muito de estudar quando eu estava tendo aula de história da moda na faculdade e é interessante saber como que a moda começou a evoluir a partir de tantos tempos atrás. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Muito obrigado por assistir até aqui. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, trazendo informações sobre moda, história da moda, esse vai ser um quadro, eu penso em trazer de 20 em 20 anos, década de 20, década de 40, 60 até 2000. E se você gostou, deixa nos comentários. Muito obrigado por assistir, deixa seu like, se inscreva no canal, assine o sininho para receber notificação assim que eu postar um vídeo novo. Um beijo, até o próximo.